Gente, bem-vindos ao canal Ale Audiobook, Além das Páginas. Vamos continuar com a leitura do nosso livro Perguntar Não Ofende, de Trey Gowdy, com o capítulo 9, Não Esse Tipo de Impeachment. Assassinos de credibilidade. Existe um processo constitucional denominado impeachment, em que um presidente, vice-presidente ou funcionário civil pode ser destituído do cargo e impedido de ocupar cargos no futuro. É equivalente à pena de morte política, na medida em que você é destituído do cargo ou destituído do cargo e impedido para sempre de ocupar cargos no futuro. Odeio decepcioná-lo, mas não estamos falando desse tipo de impeachment. A outra forma de impeachment, que também está alojada na Constituição dentro da noção geral de devido processo, e mais especificamente na sexta emenda. E este é o tipo de impeachment que você precisará dominar para se tornar um comunicador e persuasor eficaz. Pense nesse tipo de impeachment como um descrédito. Pense nesse tipo de impeachment como minar, subtrair e em linha com contradizer, não corroborar. Pense nesse tipo de impeachment como qualquer coisa que reduza a probabilidade de você acreditar na próxima coisa que sair da boca de uma pessoa. Vamos tentar um exercício. Feche os olhos e pense por um momento. Pense no que aumenta a probabilidade de você acreditar em alguém. Discutimos muitas destas características anteriormente neste livro. Características como acesso a fatos, credibilidade, simpatia e autenticidade. Existem outras características também. Alguns podem ser exclusivos para você. O que você acha que torna os outros mais verdadeiros? Quando eu era um novo promotor, os promotores mais antigos do escritório me advertiam para fazer a barba todos os dias. Meu pai me deu um barbeador elétrico para levar comigo para o escritório, para que eu pudesse me barbear durante o dia. Por quê? Aquela geração, por que razões nunca compreendi totalmente, acreditava que pelos faciais e credibilidade não andavam de mãos dadas. Talvez tenha sido no debate Nixon-Kennedy que ouvi outros pontificarem que, como Nixon tinha uma sombra de 5 horas, era considerado menos provável que acreditassem nele. Para minha geração, isso parece ridículo, mas acredite em mim, já ouvi isso inúmeras vezes. Pelos faciais equivalem à falta de credibilidade. Mas certamente existem peculiaridades e nuances que levam você a acreditar ou não que alguém está dizendo a verdade. O que diminui a probabilidade de você achar uma pessoa confiável ou verossímil? O que aumenta a probabilidade de você acreditar na pessoa com quem está conversando? Linguagem corporal, contato visual, muito movimento dos olhos, longas pausas com os olhos movendo-se para cima e para os lados, silêncio, falar demais. Começar uma frase com eu realmente não deveria confessar isso, mas, para falar a verdade, o que você acha incrível pode não me impactar da mesma forma, e vice-versa. Mas ainda vale a pena passar algum tempo refletindo sobre o que geralmente torna você mais ou menos propenso a acreditar em alguém e, inversamente, o que você faz ou deixa de fazer que afeta a forma como os outros percebem sua credibilidade. Os assassinos de credibilidade são abundantes. Pode ser falta de experiência, conhecimento ou acesso aos fatos. Alguém que não compareceu num jantar comentando como o jantar foi ótimo. Pode ser falta de honestidade, seja intencional ou não. Dizer que o jantar aconteceu no dia 31 de abril, quando na verdade não existe 31 de abril. Pode ser reputação, atos anteriores de desonestidade, fraude, engano ou qualquer ato ou crime de torpeza moral. É mais provável que acreditemos que alguém roubou um garfo de prata do jantar se foi culpado de roubar no passado. Pode ser preconceito, interesse e motivo. Você acreditaria na recomendação de alguém se essa pessoa recomendasse que você comprasse um conjunto de facas da empresa de facas de sua propriedade? Você pode acreditar neles, mas o fardo de persuasão deles seria maior porque você sabe que eles têm um incentivo financeiro para lhes vender seu produto. Isso não significa que o fardo da persuasão seja inescalável,
mas pode muito bem significar que a montanha é mais íngreme de escalar. Imagine uma mãe testemunhando no julgamento do roubo de seu filho, e você tem que interrogar a mãe. Você aceitaria os fatos primeiro, é claro. O filho estava com a mãe no momento do roubo, ela estava presente no momento do roubo, ou estava fornecendo um álibi para o filho? Todas essas questões vão para o que discutimos acima, que é uma oportunidade de observar ou vivenciar qualquer fato que possa ter consequências. E se ela for apenas uma testemunha de caráter geral, testemunhando que seu querido e doce filho nunca cometeria um roubo, como você faria o impeachment dela? Você apontaria o relacionamento, com certeza. Mas você daria um passo adiante e talvez um passo longe demais? A velha história diz que o promotor disse na forma típica de pergunta indutora: e não é verdade que este réu é seu filho? E não é verdade que você ama seu filho? E não é verdade que você mentiria por seu filho? Claro que sim. Se a mamãe não mentir por você, quem fará, certo? A mãe testemunhou. Claro que eu mentiria pelo meu filho, mas estou tão feliz neste caso que não preciso. Ser membro da família ou parente próximo se enquadra na categoria de preconceito, motivo, relacionamento ou interesse no resultado. Isso não significa que você não possa ou não esteja dizendo a verdade. Significa que você será examinado sobre esse assunto. E pode significar que terá que ser ainda mais convincente para superar aquela dúvida residual por causa da relação, interesse ou motivo. Esse é o quadro geral a partir do qual examinaremos o impeachment. Vale a pena repetir. O impeachment é a melhor maneira de minar o argumento de alguém com quem você está em desacordo, e é uma das coisas com as quais você deve estar mais atento, pois outros procuram minar ou refutar os seus próprios argumentos. Na prática, existem 3 categorias gerais de impeachment: impeachment dos fatos, acusar o princípio abrangente ou a conclusão, ou acusar a pessoa. A seção dos fatos. Imagine um juiz da Previdência Social revertendo a audiência de benefícios em 90% das vezes. Você leu corretamente. Um juiz de direito administrativo, ALJ, designado para ouvir casos da Previdência Social, revertendo o oficial de audiência em 90% das vezes. Em termos leigos, em 100 recursos, o ALJ diz que a pessoa que ouviu o caso no nível de apuração dos fatos errou 90 vezes. Ou você tem um ativista LJ ou um auditor que não é muito inteligente. Mas uma taxa de reversão de 90% não é o que se deve almejar como base para um sistema judicial ou administrativo respeitado. Como resultado, tivemos uma audiência no Congresso e uma das testemunhas era um juiz de justiça com uma taxa de 90% de reversão do oficial de audiência inicial. Devo confessar que não me preparei tanto para esta audiência como me preparei para muitas outras. Na verdade, eu não me preparei nada. Eu participava de 4 comitês naquela época, o que, em minha defesa, era mais do que qualquer outro membro do Congresso. E eu não estava planejando comparecer à audiência por causa de um conflito de agenda. Mas o presidente queria que eu participasse, então eu fui e ouvi. O que eu vi me ajudou a entender como o juiz tinha uma taxa de reversão tão alta. Ele disse: 100% das mulheres que trabalham em call centers foram abusadas. Ele disse: as meninas que foram remadas quando crianças acabaram tendo problemas sexuais, porque a remada desperta alguma coisa. Eu não sabia o suficiente para acusá-la como pessoa, embora provavelmente não fosse tão difícil inventar algo. Então, você contesta os fatos. Quem me disse que 100% das mulheres que trabalham em call centers sofrem abusos? Que testemunha testemunhou isso? Em que tratado erudito você confiou? Quem disse que remar em meninas causou problemas sexuais mais tarde na vida? Quem te disse que isso despertou algo neles? De onde vem essa evidência? Foi feito um estudo? A conclusão da audiência com aquela testemunha foi que ele gostava de inventar coisas. Ele sentiu, portanto ele governou. Ele não foi um defensor eficaz de si mesmo, e há evidências em vídeo para provar isso. Então você pode ver por si mesmo.
Ele reverteu as negações de reivindicações da Previdência Social em 90% das vezes, porque queria que o reclamante ganhasse. Não teve nada a ver com as evidências ou com o trabalho que lhe foi apresentado. Ele queria um certo resultado. Portanto, ele alcançaria esse resultado, independentemente de qualquer outra coisa. Embora você certamente possa atacar a pessoa, isso pode ficar confuso. Portanto, é mais seguro atacar os fatos nos quais ele baseou suas decisões, e esses fatos incluíam suas crenças factuais selvagens sobre call centers e surras. Acusar os fatos é o objetivo da maioria dos julgamentos criminais. Você interroga a capacidade de uma testemunha de ver, ouvir ou vivenciar o que aconteceu. Você interroga o policial sobre as etapas que ele tomou para proteger a cena do crime, processar a cena do crime e enviar as evidências para avaliação forense. É diferente de interrogar a pessoa. Você está quase admitindo que a pessoa é boa ou bem intencionada, mas mesmo assim está errada. Quando você faz impeachment de uma pessoa, seu objetivo é fazer com que o ouvinte não acredite na pessoa. Por outro lado, quando se contesta os fatos, pretende-se que o júri conclua que a pessoa está simplesmente errada, talvez até involuntariamente. Lembre-se, provar que alguém está errado sobre um fato é muito mais fácil do que provar que alguém é um mentiroso habitual. Costumava lembrar-me no julgamento que todos os arguidos que alguma vez processei, por mais hediondo ou depravado que fosse o ato criminoso, proferiram pelo menos uma resposta verdadeira durante o seu depoimento. Às vezes era simplesmente responder à pergunta: qual é o seu nome? Pessoas más podem dizer a verdade e pessoas boas podem mentir. Quando você está conversando com familiares e amigos, é difícil acusar a pessoa. É adversário. Isso leva a sentimentos feridos. Ninguém gosta de ser acusado de ter um motivo, de ter preconceito, de ter interesse no resultado ou de ser mentiroso. Não há realmente nenhuma maneira fácil de fazer essas acusações. Portanto, em vez de focar no orador, você se concentra nos fatos. Fui abençoado com 3 irmãs, Laura, Caroline e Elizabeth. Todas as 3 são pessoas atenciosas e maravilhosas, e minha mãe ficará muito feliz e orgulhosa por eu ter escrito isso. Nós nos damos bem quase o tempo todo, principalmente porque elas acompanham a política, mas eu não. Então posso alegar ignorância quando me fazem uma pergunta. Mas às vezes você tem que interrogar pessoas que você ama e contestar padrões de fatos, mesmo que eles estejam sendo apresentados por sua própria família. Irmã, mamãe quer um Roku de aniversário. Eu, mamãe não sabe o que é um Roku. Ela acha que é o personagem de Star Wars. Como você sabe o que a mamãe quer de aniversário? Irmã, se você ligasse para ela com mais frequência, saberia que ela quer um Roku para poder assistir Netflix. Eu. Quantas vezes preciso ligar para a mamãe para saber que você não precisa de um Roku para assistir Netflix? Irmã, ela acha que sim. Eu. Depois que você a convenceu de que não, o que ela disse que queria de aniversário? Irmã, ela quer um Roku de aniversário. Eu. Você percebe que ainda precisará dar conta Netflix, não é? Irmã, silêncio. Eu. Você identificou quais programas ela quer assistir? Hulu ou Amazon Prime pode ser melhor, certo? Irmã, pausa. Ela quer um Roku. Eu. Bem, que tal eu conseguir para ela uma assinatura do Netflix para o computador dela e dar a ela um dos meus antigos controles remotos Roku que não funciona mais e então todos ficarão felizes. Como é isso? Irmã, tom de descagem. Impugnar os fatos é complicado. A chave é manter o foco nos fatos e não permitir que sejam ad hominem. Muitas vezes, quando as coisas estão indo devagar com os fatos, porque você não consegue expressar seu ponto de vista, voltamos ao lado pessoal. Perguntar como você sabe disso geralmente é seguro, não é? É uma pergunta justa, não é pessoal. Então, você pode examinar ou acusar como alguém sabe disso. Se for boato ou se a informação foi obtida de outra pessoa, essa é a sua linha de impeachment. Como a pessoa que lhe contou sabe que é verdade? Se for anedótico, você precisa ter cuidado, mas algo que acontece uma vez não cria tendência.
Existem estudos sobre isso? Pesquisa de fontes confiáveis? Eu ouvi isso de uma fonte confiável. Quem? Só para que eu possa ter uma ideia de quão confiável essa fonte pode ser. Muitas opiniões ou crenças são consideradas fatos. É difícil interrogar ou acusar as crenças ou opiniões pessoais de alguém sem que isso se transforme em impeachment pessoal. A chave é manter o seu interrogatório tão centrado nos fatos, em vez de ad hominem, quanto possível, e nunca deixar de perguntar a fonte e a fiabilidade desses fatos. Como você sabe disso? Quais são os limites do seu conhecimento? É assim que um filósofo perguntaria. Não somos filósofos, mas deveríamos nos esforçar para encontrar a nossa própria maneira de fazer essas duas questões vitais. Acessando a conclusão. A segunda categoria de impeachment é impugnar a conclusão que seu oponente está tentando chegar usando esses fatos. É como se você reconhecesse que a pessoa é credível, que os fatos são fiáveis, mas ainda assim chegamos a conclusões diametralmente diferentes e procuramos contestar as conclusões alcançadas pelo outro lado. Servi com o deputado Joaquim Castro no Congresso em geral e no Comitê de Inteligência da Câmara em particular. Não concordamos muito politicamente, mas ele foi afável, preparado e um interrogador eficaz durante a investigação da Rússia para os democratas. Não conheço o irmão dele, Julian, exceto saber que ele foi prefeito de San Antonio, Texas, secretário do UD no governo do presidente Obama e candidato presidencial. Ele também foi testemunha em uma audiência do Comitê Judiciário da Câmara sobre a questão da imigração. A questão era um caminho para a cidadania, o projeto de lei de imigração do Senado, a ação diferida para as chegadas da infância. E como nosso país lidaria com as crianças trazidas para este país antes da idade legal de responsabilização. O ponto de discussão do lado democrata era um caminho para a cidadania para 14 milhões de aspirantes americanos. Esse foi o tema do lado democrata do corredor. Destacar as realizações acadêmicas, militares e outras dos Dreamers e usar isso para argumentar, por extrapolação, a favor da cidadania para toda a população indocumentada. Eu não sabia o suficiente sobre os participantes do painel para acusá-los pessoalmente. Nem teria sido eficaz. E alguns de seus fatos eram precisos. Houve oradores da turma Dreamer, houve sonhadores que procuravam servir o nosso país nas Forças Armadas. Há sonhadores que não conhecem outro país além deste, que não falam outra língua além do inglês, e não têm para onde voltar se o seu estatuto estiver em perigo aqui. O que discordei foi da conclusão a que procuravam chegar. Que, porque alguns dos 14 milhões tinham alcançado grandes realizações, isso significa necessariamente que todos os 14 milhões deveriam estar no caminho da cidadania. Somente na política de DC é que 14 milhões de qualquer grupo podem ser homogêneos e todos passarem por uma verificação de antecedentes. Somente na política de DC você compararia alguém que foi trazido para este país com 1 ano de idade e viveu aqui sem incidentes, com alguém que cruzou a fronteira aos 15 anos, apenas 6 meses atrás, e tratar os dois da mesma forma. A conclusão não seguiu logicamente. A conclusão seguiu-se perfeitamente quando se tratava de política. Considerar os republicanos insensíveis por insistirem que todos os 14 milhões de aspirantes americanos não estão numa situação semelhante. Você não gostaria de atacar a testemunha, portanto, você pode descartar o impeachment da pessoa. Não serve para nada e é desnecessário para provar seu ponto de vista. Você também não está contestando o fato de que, sim, muitos dos 14 milhões de pessoas sem documentos alcançaram e alcançarão grandes feitos. Em vez disso, está a contestar a conclusão a que chegou o secretário Castro e outros de que, porque alguns conseguiram, todos os 14 milhões deveriam beneficiar. A testemunha é uma boa pessoa. Eu nem sequer discuto necessariamente com seus fatos. Eu discordo e, portanto, contestarei a conclusão que a testemunha está chegando e, portanto, pedindo que você chegue. Sempre que você pede a alguém que forneça o nexo causal
ou a conexão entre os fatos em que se baseia e o que está pedindo, você está contestando a conclusão e não a pessoa ou os fatos subjacentes. Acessando a pessoa. Deixei o melhor e o mais difícil para o final, pois o impeachment de uma pessoa é a forma mais divertida de impeachment para os espectadores. É pessoal, é potencialmente ad hominem. É o mais próximo do combate corpo a corpo que muitos jamais chegarão. Feito corretamente, é devastador para o seu oponente. Feito incorretamente, é devastador para o que você está tentando realizar. Peter Strzok era um agente especial do FBI. O agente Strzok foi designado para duas investigações importantes em 2016. A investigação sobre se a então secretária de Estado Hillary Clinton tratou mal informações confidenciais. E 2. Se a Rússia interferiu nas eleições gerais de 2016 e, em caso afirmativo, se alguém ligado à campanha de Donald Trump conspirou ou coordenou com qualquer Estado russo atores. O agente Strzok testemunhou publicamente perante uma sessão conjunta no Comitê Judiciário da Câmara e do Comitê de Supervisão e Reforma Governamental da Câmara. Estive em ambas as comissões e fui presidente destas últimas. Tire da cabeça a audiência pública que você pode ter visto por um momento. Houve um depoimento privado do agente Strzok antes daquela audiência pública, e é nesse depoimento privado que quero me concentrar. Quero levá-lo a portas fechadas para aquele depoimento de um dia inteiro do agente Strzok e para o impeachment dele como testemunha. É certo que havia muito que trabalhar quando se tratava de impeachment do agente Strzok. O agente Strzok escreveu num texto que a secretária Clinton deveria vencer as eleições gerais por 100 milhões a 0 contra o então candidato Trump. Que princípio do impeachment isso ilustra? Viés? Interesse no resultado? Strzok escreveu que podia sentir o cheiro dos apoiadores de Trump em Walmart, na Virgínia. Strzok prometeu que Trump não seria eleito presidente. Ele prometeu impedir que isso acontecesse. Strzok discutiu uma apólice de seguro no caso improvável de Trump vencer as eleições gerais. Strzok queria trabalhar na investigação da Rússia porque poderia levar ao impeachment de Trump, mas geralmente não estava interessado em trabalhar apenas em mais um caso em que um país estrangeiro tentasse minar os princípios da democracia participativa. E Strzok foi demitido da investigação do conselheiro especial Robert Mueller assim que o conselheiro especial Mueller tomou conhecimento dos textos acima mencionados. Tudo isso serve de base para o impeachment de Peter Strzok como pessoa. Isso prejudica a confiabilidade da investigação subjacente? Você me diz. O impeachment do ex-detetive do LAPD, Mark Fuhrman, foi usado para minar e prejudicar a credibilidade de todo o JO? Caso de duplo homicídio de Simpson para a promotoria? Se Mark Fuhrman pronunciou epítetos raciais, segue-se necessariamente que O.J. Simpson não assassinou duas pessoas? Os dois parecem logicamente desconectados. Com isso, quero dizer que Fuhrman poderia ter proferido epítetos raciais e O.J. Simpson assassinando Ron Goldman e Nicole Brown. Mas a defesa fez um grande esforço para tentar acusar Mark Fuhrman como testemunha, de modo que o júri teria menos possibilidade de acreditar em outras coisas que ele disse ou de ter dúvidas sobre outras coisas em que ele estava envolvido do ponto de vista investigativo. É teoricamente possível que Strzok tenha sido tendencioso contra Trump, que a Rússia tenha interferido nas nossas eleições de 2016 e que alguém da campanha de Trump tenha trabalhado em conjunto com eles.
Os três não são mutuamente exclusivos, mas ser alguém com preconceito, interesse no resultado e um motivo contrário ao sucesso eleitoral de Trump como investigador principal pode e frequentemente irá lançar dúvidas sobre outras decisões tomadas por esse investigador tendencioso, interessado e motivado negativamente. Como a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu no caso U.S.v. Abel, preconceito é um termo usado no direito consuetudinário de provas para descrever a relação entre uma parte e uma testemunha que pode levar a testemunha a distorcer, inconscientemente ou não, o seu depoimento a favor ou contra uma parte. O preconceito pode ser induzido pelo gosto, pela aversão ou pelo medo da testemunha em relação a uma das partes, ou pelo interesse próprio da testemunha. A prova de parcialidade é quase sempre relevante porque o júri, como o descobridor dos fatos e avaliador da credibilidade, tem historicamente o direito de avaliar todas as provas que possam influenciar a exatidão e a veracidade do depoimento de uma testemunha. A lei consuetudinária da prova permitiu a demonstração de parcialidade através de provas extrínsecas, ao mesmo tempo em que exigia que o interrogador tomasse a resposta da testemunha no que diz respeito às formas menos favorecidas de impeachment. O preconceito é generalizado e quase impossível de superar. Quando a pessoa com quem você está travando uma batalha intelectual é tendenciosa, você deve gastar o máximo de tempo possível destacando esse preconceito, conforme os fatos razoavelmente permitirem. Esse é o impeachment de uma pessoa. Isso faz com que aqueles que você está tentando persuadir tenham menos probabilidade de acreditar na objetividade e na neutralidade da pessoa. Também tem um efeito residual de sangramento na investigação mais ampla. A defesa do agente Strzok não foi a falta de parcialidade. Sua defesa foi que, embora fosse tendencioso, seu preconceito não prejudicou realmente a pessoa contra quem ele foi tendencioso, nem influenciou sua investigação. Em outras palavras, ele foi ineficazmente tendencioso. Essa não é uma boa defesa na qual confiar quando você está no ramo da persuasão. Lamentavelmente, não creio que o preconceito de Strzok tenha impactado o número de pessoas que viam o seu trabalho investigativo ou a sua credibilidade como agente. Essa é a minha reflexão sobre o triste estado da política americana. É também um precedente perigoso a ser estabelecido em outras facetas da nossa cultura. Se recai agora sobre o alvo do preconceito o ônus de provar como esse preconceito impactou negativamente o seu direito à justiça, estamos numa situação curiosa como sociedade. Tal como discutimos anteriormente neste livro, a persuasão requer um júri que tenha a mente aberta, e, lamentavelmente, isso raramente acontece no nosso ambiente político moderno. No entanto, o júri, fora da política, é muitas vezes muito mais imparcial e o impeachment da pessoa tem um efeito tão difundido e residual que é normalmente a forma mais eficaz de impeachment. Com Peter Strzok, eram membros do Congresso sentados à sua frente, perguntando-lhe sobre as declarações e decisões que ele tomou. Eram membros do Congresso sentados à sua frente perguntando o que ele queria dizer com Trump seria desestabilizador. Foram membros do Congresso questionando Strzok diretamente sobre o que ele queria dizer com Trump como um desastre de merda. Nem sempre será esse o caso. Às vezes, a pessoa que você está tentando acusar nem sequer estará na mesma sala e, portanto, seu objetivo deve estar enraizado na própria questão. Às vezes, você precisará de uma terceira pessoa para impactar a credibilidade do seu oponente. Eu chamo isso de carona. Usar outra pessoa para levar você aonde deseja. Não é direto, mas é igualmente eficaz e potencialmente mais eficaz, porque a pessoa que você está tentando acusar ou cuja credibilidade você está tentando minar não está presente para oferecer qualquer explicação. Então, façam as malas e façam um sinal de positivo, pessoal.
E assim finalizamos a leitura de mais este capítulo. Obrigada por estarem aqui comigo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar nos comentários as suas impressões. E até breve.